All right, people. So, good morning. Welcome to one more class. Today is Thursday and it's August 18th, 2022. Welcome to our class. This is our 1030 class and it's Wide Angle 1. We are doing Unit 12, the last unit. So, excited to finish, right, people? Yes, today we are doing pages 137 and 138. Okay, so if you have your books, please open your books to page 137. Okay, so let's go there. Let me try to share the screen. Okay, can you see that, people? Yes? Good. Let me just erase this mark here. It's super red. Wow. Okay. Great. So last class, we did the beginning of Unit 12.1. What's your Circus Maximus? E a gente viu que Circus Maximus, além de ser um lugar onde tinham eventos na Roma Antiga, virou sinônimo de diversão, de lugar que você mais gosta de ir, ou seu point, né? Como era na Roma Antiga. Então, aqui a pergunta é: qual é o seu Circus Maximus? Ou seja, qual é o seu modo de se divertir mais utilizado? Ou como você mais gosta de se divertir? Ok? E aí a gente viu aqui que a lição 12 fala de atividades, né? Então, a gente viu algumas atividades que as pessoas geralmente fazem para se divertir, ok? Então, last class, we saw meeting up with friends, meeting new people, making things, riding a horse, shopping, watching sports, playing a game, using social media. Então, vimos aqui o vocabulário, né? E comentamos. Today, we are going to see exercise number 4, page 137. So read the encyclopedia entry. What was the Circus Maximus? Então, ele pede para a gente ler a referência aqui na enciclopédia, que foi tirado de uma enciclopédia, ok? Na realidade, ele vai falar sobre o que é o Circus Maximus, na realidade, o que era, né? What was the Circus Maximus, right? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui e vai ver. Antes de ler, a gente vai ver a dica de leitura que ele dá nessa página. Então, reading skill, guessing, meaning from context. Então, essa dica é quando ele fala para você adivinhar o significado pelo contexto. Então, você lê um texto, não entendeu as palavras, tenta ver o contexto. Aí você vai conseguir entender, de repente, aquela palavra que você não sabe o significado, ok? So let's see the reading skill. The context of a word is the sentence or paragraph that it's in. When you don't know a word, its context can sometimes help you understand its meaning, ok? Então, aqui ele está dizendo que o contexto de uma palavra é a frase ou o parágrafo em que ela se encontra. Quando você não sabe uma palavra, o seu contexto pode, às vezes, ajudar você a entender o seu significado. Ok? Example: in ancient Rome, a circus was a place where people came to watch chariot races.
Okay? So, you can guess the meaning of ancient, circus, and chariot races from the context. Então, ele está dizendo que você pode adivinhar o significado da palavra ancient, circus e chariot races pelo contexto. Ok? For example, there is a photo of a chariot race in the article. Então, aqui dá um exemplo dizendo que tem uma foto de uma chariot race no artigo. Então, a gente pode ver aqui, olha, tá vendo? Essa é a foto de uma chariot race. Aí você olhando a imagem pode mais ou menos entender o que seria isso, ok? Next one. The word circus is defined as a place where people came to watch chariot races. Então, a palavra circus, que está em latim, é definida como um lugar onde as pessoas vinham para assistir essas chariot races, ok? Então, nada mais é que corridas de carruagem, ou corridas, corrida por charretes, ou coisas puxadas por cavalos, né? Que antigamente, essas carruagens, elas eram pequenininhas, às vezes era uma pessoa só, e aí tinha um cavalo, e aí eles faziam uma corrida com isso, ok? All right. You can guess that ancient means very old or a long time ago. Então, você também pode adivinhar que a palavra ancient significa muito antigo, há muito tempo atrás. Então, quando falamos ancient, o significado é antigo, muito velho, ok? Because of the past tense verbs, the photos, and your knowledge, we don't have chariot races today. Então, aqui, ele está dando uma dica para a gente que, quando a gente vê o significado das palavras, a gente não entende o significado, a gente pode ver em que tempo está o verbo. Se está no passado ou no presente, ajuda a tentar adivinhar o significado da palavra, ok? Vendo também as imagens, se o texto tem imagens, e também o nosso conhecimento prévio, ok? Então, juntando essas três coisas também ajudam a entender alguns textos em que palavras são desconhecidas, ok? Aqui ele está dando uma dica extra, está dizendo que nós não temos corridas de carruagem hoje, ok? Aqui deveria ter uma pontuaçãozinha para separar, mas that's okay. All right, people. Yes? Entenderam a dica de leitura que ele está dando para nós? Yes? Good. All right. So, let's read the encyclopedia entry. Circus Maximus. Ok? E a gente vai conseguir entender melhor o que era isso. Olha lá, tá vendo o que eu disse? Era uma pessoa só dentro de uma carruagem pequena e puxada por 2, 3 cavalos, né? E eles faziam essas corridas, só que são 4 cavalos para cada condutor, ok? Então é... Look, chariots racing. Aqui a gente tem imagens de gladiators fight. Gladiator é o mesmo que gladiador, ok? Semelhante ao português. Então, aqui é luta de gladiadores, right? Gladiators fight. Hi, good morning, Katia. Good to see you. Okay, very good to see you. I was so lonely here. All right, guys. Então, vamos dar uma olhadinha no texto para a gente poder entender o que eles faziam, né, nesse local aqui, que parece muito com o nosso sambódromo. Tem umas arquibancadas aqui que não dá para ver direito, mas as pessoas ficavam aqui assistindo e a corrida acontecia lá, e também algumas lutas, ok?
Então, nós estamos na página 137. Because 137. So let's see, guys. Circus Maximus. In ancient Rome, one of the greatest empires in history, a circus was a place where people came to watch chariot races. The first, largest, and most famous of all the ancient Roman circuses was the Circus Maximus. It was first built in the 6th century BCE by the king Tarquinius Priscus. Later, other Roman rulers, including Julius Caesar, made it bigger and more modern. It measured 621 meters long and 118 meters across, and could fit 250,000 spectators. As well as chariot races, people also came to watch other games and shows at the circus, such as gladiator fights. People loved watching the sports and shows, but they came to the circus for other reasons too. Because the circus was the biggest and most popular place to go in Rome, it was the best place to meet up with friends or meet new people. And all around the circus, people sold food and merchandise. So the circus was also a great place for people to shop and to eat. The circus area is now a public park. The band Genesis played a concert there for 500,000 people in 2007. How nice, isn't it, people? Wow. Amazing, isn't it? Okay, so this text was adapted from a Dictionary of Sports Studies, first edition by Alan Tomlinson. So very good, isn't it? So the Circus Maximus was like the point, okay, in ancient Rome. So let's see some questions about the text, all right? So now we are going to answer some questions. So the first one, read the text again. Match the words to their meaning based on the context. Então, associe as palavras ao seu significado baseadas no contexto, ok? Então, a primeira palavra, century. Então, o que seria o significado da palavra century? What do you think? Century é o mesmo que 100 years. Yes, very good, Ivan. Excellent. Okay, century, 100 years. Okay, all right. So now, people, I will give you 2 minutes to complete the other words. Okay, match them to their meanings. So let's time you. Let me go get my timer. Oh yeah, it's right here. So here we are. Okay, go ahead.
Do you have blue? Yes. Thank you. Yeah, we're almost done. Are you done? Yes, good. All right. So, yes, is everything okay? Let's see the answers. Number 2, guys, what do you have there? Spectator. What is a spectator? Okay, good. All right. So if you chose letter D, you're right. A person who watches sports at a stadium. Number 3, modern. New. Yeah, very good. Simple. Number 4, ruler. No? No idea? A ruler is a king or leader of a country or empire, like the Roman Empire. Okay. Number 4, gladiator. Yes, a person who fought in a stadium in ancient Rome. Number 6, merchandise. Letter C. Good. Things that you can buy, such as t-shirts at a concert. Okay. Checking everything. Good. Very good. Now, people, let's see another aspect from the reading. Então, vamos ver agora um outro aspecto do texto que nós acabamos de ler, que são os superlative adjectives. Já ouviram falar nos superlativos? Não? So, let's take a look at the box first, okay? We use superlative adjectives to describe how a person or thing compares to the group it belongs to. We use the word the before a superlative. Então, nós usamos adjetivos superlativos para descrever como uma pessoa ou uma coisa se compara ao grupo que ela pertence. Então, aqui ele dá a dica que nós usamos a palavrinha the antes de um superlativo, ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Olha lá. The first, or the largest, or the most famous of all the ancient Roman circuses was the Circus Maximus. Então, o primeiro, o maior,
o mais famoso, ok? Por isso a gente chama de superlativo, ok? A melhor, o maior, o mais bonito, ok? Então, é quando você compara uma pessoa ou uma coisa ao grupo em que ela pertence, ok? Então, vamos ver um vídeo. Let's watch a video about the superlatives, ok? Let's take a look there. So, I will turn off the microphone, okay, guys, so you don't get an echo. ESL Library. Superlative adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. We use superlative adjectives to compare 3 or more people, places, or things. Superlative adjectives tell us how one noun is different from the rest. For example, she is the tallest girl in the group. This painting is the most beautiful of all. He is the happiest student in my class. How are superlative adjectives formed in English? It depends on how many syllables the adjective has. For one-syllable adjectives, we add the and est to the adjective. For example, short becomes the shortest. If the adjective ends in a consonant-vowel-consonant pattern, we double the final consonant before adding est. For example, big becomes the biggest. For two-syllable adjectives that end in y, we change y to I and add est. For example, hungry becomes the hungriest, and noisy becomes the noisiest. For adjectives that are two syllables or more, we use the words the most before the adjective. For example, modern becomes the most modern, and expensive becomes the most expensive. I will pause here, okay, just to show you the form. So it's a good idea if you can take a picture of this table, okay? Because this has the form of the superlative. Então, essa tabela tem a forma do superlativo, bem resumida e bem completa. Então, é bom tirar uma foto, ok? Ou um print, ok? Alright? Então, vamos ver como funciona. A forma que você vai usar o superlativo depende do número de sílabas, ok? Que tem o adjetivo. Se for um adjetivo curtinho, um adjetivo com uma sílaba só, então você só precisa adicionar o sufixo est, ok? Exemplo, short becomes the shortest. Não pode esquecer da palavrinha the antes do adjetivo. Então, aqui a gente está falando, vamos supor, que uma pessoa é baixa ou baixinha. Então, a mais baixa, no meu caso. A mais baixa do curso. The shortest, ok? A palavrinha big também é pequena, mas significa grande, né? Mas ela, na grafia, é pequena. Então, vamos acrescentar est. O que acontece com a palavra big no superlativo é que a gente vai duplicar a consoante final. Por quê? Porque tem um sanduíche de vogal aqui. Duas consoantes e uma vogalzinha no meio. Ok? Aí, se eu for adicionar um sufixo, eu preciso dobrar a consoante. Alright, people? Então, big fica the biggest. Grande.
e aqui é o maior, ou a maior. Ok? All right, people? Good. Now, adjectives with 2 or more syllables ending in Y. Aqui são os adjetivos que têm mais de uma sílaba e termina com a letrinha Y. Ok? A dica é, mude o Y para I, e aí acrescente est. Ok? Por exemplo, o adjetivo hungry, que significa com fome, right? Para dizer que ele é o mais faminto ou ela é a mais faminta, então fica the hungriest. The hungriest. Ok? Observa que o Y foi trocado pelo I. Ok? Outra palavrinha que termina com Y é adjetivo noisy. Noisy, que significa barulhento ou barulhenta. Para dizer o mais barulhento ou a mais barulhenta, você vai colocar the noisiest. Tira o Y e acrescenta o I. E depois o sufixo est. The noisiest. Acontece a mesma coisa com a palavrinha happy. Happy significa feliz, termina com Y, não é? É um adjetivo curto que termina com Y. Então, happiest vai ficar a pessoa mais feliz. The happiest person. The happiest. Sai o Y e ganha o I. Ok? Now, adjetivos maiores, palavrinhas com mais de 2 sílabas. Então, a gente vai fazer o superlativo adicionando uma outra palavra extra. Ao invés de ser somente o the e o adjetivo, vai ter a palavrinha most. E o adjetivo não muda, ok? Ele fica do jeito normal que ele é. Então, por exemplo, a palavrinha modern. Modern fica the most modern. Então, moderno vai ficar o mais moderno, ok? O mais moderno. Expensive, outra palavra comprida. Expensive, que significa caro. Caro. Expensive, para dizer o mais caro ou a mais cara, the most expensive. The most expensive. Ok, people? All right? Ivan, Lucas, Diana. Então, palavras maiores, a gente mantém o adjetivo normal e acrescenta a palavrinha most antes dele e depois do the. Fica the most. Então, a gente pode ver também the most com interesting, the most interesting, the most difficult, the most complicated, ok? Adjetivos maiores, ok? Let's continue. Some superlative adjectives in English don't follow the usual rules. For example, the adjective good becomes the best in the superlative form. Bad becomes the worst, and far becomes the farthest or the furthest. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção, right? Então, vamos ver as exceções. O adjetivo good, nós usamos sempre, né? Para dizer o melhor ou a melhor, vai ficar the best, ok? The best. Então, ele não segue aquela regra que nós vimos no slide anterior, que seria the goodest. Não faz sentido, não pode ser usada. The best. E o oposto de good, que é bad, alright? No superlativo fica the worst. Então, ruim, e aqui é o pior. Alright? The worst.
A gente observa que em português a palavra também muda, né? Aqui a gente tem bom e aqui a gente tem o melhor. The Ok? most common So let me go back here. Então, a gente tem bom, o melhor. Ruim, o pior. Palavras também são diferentes. Ok? The worst. E aqui a palavra distante. Far. Far. Distante. No superlativo vai ficar the farthest. Aqui você vai acrescentar um TH e aí depois o EST. Então, the farthest means o mais longe ou o mais distante. E também pode ser escrita com a letrinha U aqui. É uma outra forma de fazer o superlativo desse adjetivo. The furthest. The furthest. Que significa também o mais longe ou o mais distante. Ok? So these are the exceptions, right? Okay, now let's continue. The most common sentence pattern for superlative adjectives in English is subject plus verb plus the plus superlative adjective plus object. Let's look at some examples of superlative adjectives in a sentence. The blue house is the biggest house on the street. Rock music is the best kind of music. My dog is the laziest pet in my house. The singer is the most famous member of the band. These boots are the most expensive shoes in my closet. Look at the adjective. Say or write the superlative adjective. For example, tall, the tallest. Now you try. Okay, so how do we say the superlative of the adjective careful? It's a big word, ok? Careful é um adjetivo longo. Então, como fica? No. Hi, Jean. Good morning. No. Com adjetivos grandes, a gente não muda, lembra? Não mudamos o adjetivo, ele fica da forma que ele está. A gente só vai adicionar duas palavrinhas, the e most. Ok? Então fica the most careful. Alright? Hello, Jean. Good morning. Good to see you. We are seeing a video about superlatives. Okay? So careful becomes the most careful. Okay? So let's see that. And now, people, good. The best. Okay. Good is irregular. All right. And now, noisy.
Remember, noisy é um curtinho e termina com a letra Y. So, how do we form the superlative? Ah, very good. Excellent. The noisiest. Ah, very good. Here we have a big adjective. Remember, com adjetivos grandes, a gente mantém o adjetivo e adiciona só as palavrinhas the e most. Então, como fica, Kézia? The most dangerous. O mais perigoso ou a mais perigosa. All right? Good. So let's see. Oh, sorry. Hi, Gui. Yes, you got it? Good morning, Guilherme. Good to see you. Welcome. So we are watching a video about the superlative adjectives, ok? Nós estamos vendo um vídeo sobre os adjetivos superlativos, ok? Então, o mais perigoso, como aqui, mais difícil, o mais bacana, o mais legal, sempre no superlativo, ok? All right? So, let's take a look. And now, bad é irregular. Remember, irregular. So, bad becomes Yes, very good, Cassia. The worst. The worst. Okay, so let's see that. Nessa frase, nós estamos vendo o adjetivo bad, que significa ruim ou mal, né? E no superlativo, the worst, que é a mesma coisa que o pior, ok? Ou a pior, alright? The worst. Okay, let's go to the next one. Thanks for watching. All right, so the video is done. Let's go back to our book, okay? All right, people, can you see that? Yes? Great. Para quem está chegando agora, essa é a nossa página 138. 138, okay? So let's see that. We are doing the grammar in context, superlative adjectives, ok? Que são os superlativos adjetivos ou adjetivos superlativos. Então, a gente viu ali a primeira parte, ok? Now, for short adjectives, add est or st. For long adjectives, we use most plus adjective. Claro, sempre na frente vai usar o the, ok? Então fica the most e aí o adjetivo, quando for maior, ok? Vamos ver aqui então
na listinha? A gente tem aqui o long. Vai ficar the longest. Big, the biggest. Interesting. Viram como muda? Aqui é um adjetivo maior, uma palavra grande. Então, a gente vai colocar the most interesting, ok? Nice, the nicest. Então, legal, e aqui o mais legal, ok? The nicest. Funny, the funniest. Essa termina com Y, então a gente substitui o Y pela letrinha I e adiciona EST, ok? Exciting, the most exciting. Então, exciting, interesting, são considerados adjetivos grandes, ok? All right? Now, the adjectives good, bad, and far are irregular, que nós vimos no vídeo. Esses três aqui são irregulares. A palavra muda completamente, ok? Então, the superlative form is a different word. So, good vai ficar the best. Bad, the worst. Far, the farthest, or the furthest. Pode ser ou nessa grafia ou nessa. As duas estão corretas, ok? Tanto com a letrinha A como com a letrinha U. Então, far, para quem não sabe, é distante, longe. E no superlativo, a gente está falando que é o mais longe ou o mais distante. Ok? All right. Let's practice, people. Find all the examples of superlative adjectives in the reading. Então, primeiro, ele pede para a gente encontrar todos os exemplos de adjetivos superlativos no texto. Então, vamos encontrar lá os adjetivos. Então, eu vou dar um minutinho para vocês encontrarem nesse texto, na página 137, os adjetivos superlativos, ok? I'm starting here. Let me find you for that. Okay. All right. Okay. Yes, people. Did you find? Okay, so let's see together. Então, aqui no primeiro parágrafo, vocês encontraram algum superlativo? Ah, the greatest. Very good. Excellent. Vamos tentar marcar aqui. Ok. Mais algum?
Look, the first. So let me use the board here. Yeah, let me erase here. Okay. The first, the largest, most famous. Okay. Well, yeah. Okay. This is so hard. Okay. Any other? No. Okay? No other superlative. Esse comparativo que tem aqui, quando fala including Julius Caesar, made it bigger and more modern. Esses são os comparativos adjetivos, não superlativos, ok? Então, aqui ele está dizendo que o imperador Júlio César fez ele maior e mais moderno, mas não era o maior, nem o mais moderno, ok? Superlativo é diferente, alright? Então, let's go to the next one. Next paragraph, paragraph 2. Let's see. Here. The biggest? Oh my God. Wow. You can't use the board, to be honest. Difficult. Okay. So the biggest, the most popular. Okay. The best. Oh my God. Okay, I know you want to make my feet are dirty. Okay, what else? Only those, okay? So here, it's difficult to use the board sometimes. So, okay. The biggest, the most popular, and the best. Okay. All right. Now the last one. Superlatives? No. Okay. No other superlatives. Okie dokie, guys. Aqui a pessoa só marcou o nome do evento, só, mas não é superlativo, ok, guys? Deixa eu até apagar aqui, para vocês não confundirem, isso aqui não é superlativo, apenas é o nome do evento, que é o Chariot Racing, que é o evento que eles faziam lá nesse Circus Maximus, ok? Okay, so back to the page there. Now, activity 8. Let's see there. Listen and complete the sentences with the superlatives you hear. Okay, so let's take a look. The first one. Main Street in the city center is the best place to go shopping. Ok? Então, a Main Street, que é uma rua no centro da cidade, é o melhor lugar para ir às compras. Ok, people? Alright? Isso que ele está querendo dizer aqui. The best, o melhor. Pode também ser no feminino, depende da frase. Então, a gente vai ouvir e vai tentar completar os outros, ok? So, let me turn off. 1. Main Street in the city center is the best place to go shopping. 2. In my area, the football stadium is the largest place for famous bands to play concerts. 3.
The most popular sport where I live is hockey. 4, For me, the most exciting exercise activity is mountain climbing. 5, The nicest restaurant in my town is Chez Louis. 6, The worst place for me to go is the shopping mall. 7, For me, the most boring hobby is watching TV. 1. Main Street in the city center is the best place to go shopping. 2. In my area, the football stadium is the largest place for famous bands to play concerts. 3. The most popular sport where I live is hockey. 4. For me, the most exciting exercise activity is mountain climbing. 5. The nicest restaurant in my town is Chez Louis. 6. The worst place for me to go is the shopping mall. 7. For me, the most boring hobby is watching TV. Okay, people, so let's check the answers. Okay, number 2, what do you have? No, really. Oh, let's see. In my area, the football stadium is the largest place for famous fans. The largest é o mesmo que o maior, ok? É semelhante a the biggest. Então, the biggest or the largest. Ok? O maior lugar para bandas famosas tocarem em concertos ou shows, ok? Play concerts. Now, number 3. Sport where I live is hockey. The most popular, very good. If you wrote the most popular, you are correct, okay? Number 4. The most exciting, okay? The most exciting exercise activity. Number 5. The nicest. Yes. O restaurante mais legal, ok? The nicest restaurant in my town is Chez Louis. Number 6. The worst. The worst place for me to go is the shopping mall. Então, o pior lugar para eu ir é o shopping mall. Number 7, for me, the most boring hobby is watching TV. So let's listen one more time and check the answers. Let's do it. One. Main Street in the city center is the best place to go shopping. 2. In my area, the football stadium is the largest place for famous bands to play concerts. 3. The most popular sport where I live is hockey. 4. For me, the most exciting exercise activity is mountain climbing. 5. The nicest restaurant in my town is Chez Louis. 6. The worst place for me to go is the shopping mall. 7. For me, the most boring hobby is watching TV.
right, people? Então, uma dica que é importante nós observarmos que os adjetivos que terminam com ing, eles são considerados adjetivos grandes, ok? Então, eu sempre vai usar the most, ok? The most exciting, the most boring, the most interesting, ok? É uma dica para vocês observarem, alright? So, checking the answers. Yay! Everything okay. All right, people. Now we are almost done here, okay? So here, instead of doing this part, changing the statements from activity 8 to be true for you and where you live, yeah, we can try and do that. It's interesting because it's personalization, right? I think it's nice because I was going to play a game, but let's do this one here, just number 9, okay? So change the statements from activity number 8 here to be true for you and where you live. Then share, okay? So example, Derby Street is the best place to go shopping. Ok? Qual é o melhor lugar para ir às compras aqui no Rio? Que rua, de repente, é melhor? We can say Saara, right? Or Uruguaiana. Que são os lugares em que as coisas são mais baratas, né? Ali naquela região ali do centro. Então, Saara in the city center or Uruguaiana in the city center is the best place to go shopping. Okay? Number 2, in my area, famous bands to play concerts. Será que o estádio de futebol aqui é o lugar maior que tem para shows? Não. Agora tem o HSBC Arena. Tem outros lugares, né? There are other places. Também tem o Sambódromo, right? Sambódromo is big. Então, não sei se o estádio do Maracanã hoje seria o maior lugar para shows. I don't know exactly the biggest one. Let's say Sambódromo, okay? Então, in my area, the Sambódromo is the largest place for famous bands to play concerts. Okay? Now, number 3, the most popular sport where I live is, that's easy. Football or soccer, okay? So we just replace hockey for soccer. Number 4, for me, the most exciting exercise activity is, no, no way. We can say swimming, we can say playing soccer, okay? We can replace that. Instead of saying mountain climbing, we can change and put playing soccer, ok? Eu estou marcando aqui os que a gente está substituindo, ok? Para que a gente possa fazer com que essas frases sejam verdadeiras para nós. Então, aqui a gente substituiu a primeira, colocamos Uruguaiana. Então, Uruguaiana in the city center is the best place to go shopping. Number 2, in my area, the Sambódromo is the largest place for famous bands to play concerts. Também tem o Rio Centro, né? Que é onde acontece lá o Rock in Rio, que é maior que o Sambódromo até, né? Como chama aquele lugar lá, gente? Cidade do Rock. Não é? Cidade do Rock, que é lá no Recreio. Acho que é maior que o Sambódromo. Então, the Cidade do Rock, or the Rock City, em inglês,
is the largest place for famous bands. Melhor ainda, porque lá que vai ser o Rock in Rio mês que vem, né? Next month, é a cidade do rock, ok? Então, the Rock City is the largest place for famous bands to play concerts. Number 3, the most popular sport where I live is hockey. No, soccer. Okay. Number 4, for me, the most exciting exercise activity is... Aqui pode ser várias coisas, pode ser swimming, biking, qual esporte vocês preferirem, ok? Vamos colocar aqui. Biking, swimming, playing soccer, playing basketball, dancing, whatever, or skating. Ok, guys? Como é o nome de uma atividade, vocês vão observar que todas as palavrinhas elas vão terminar com ing, os verbos, ok? Então, dancing, skating, right? Okay. Number 5, the nicest restaurant in my town is... Qual é o restaurante mais legal? Paris 6 é o mais legal? Yeah? Okay. Paris 6, according to Kezia, the nicest restaurant in Rio is Paris 6, or Paris 6, okay? Number 6, the worst place for me to go is the... Qual é o pior lugar para vocês irem? The cemetery. Oh my God, terrible. Okay. That's how you spell cemetery. Okay? Realmente é o pior lugar para ir. The cemetery. Oh, terrível. Okay, guys. All right. Next one. For me, the most boring hobby is... Qual é o hobby que vocês consideram mais chato? Não, você pode ser. Aquele passatempo lá, Ah, ok. Crossword puzzles. Ok, quem não gosta de palavras cruzadas pode dizer que fazer palavras cruzadas é o mais chato. Então, vamos colocar aqui. Crossword puzzles. Ok. Or doing crossword puzzles. Se você quiser colocar o verbo, pode ficar lá. Doing, que é o mesmo aqui que fazer palavras cruzadas, ok? Como ele está usando um verbo aqui, a gente também usa outro aqui. No problem. Então, for me, the most boring hobby is doing crossword puzzles. Tem outras pessoas que gostam, então pode dizer, por exemplo, o collecting stamps, que é um outro hobby que algumas pessoas tinham no passado, que é colecionar selos. Okay? Collecting stamps. Alguns podem achar chato. Okay? All right? Great. Very good, people. We did that. All right. So the last one, what are some modern examples of events that bring a lot of people together? Então, quais são alguns exemplos modernos de eventos que trazem as pessoas ou que fazem as pessoas se unirem ou ficarem juntas? E quais são especiais para o nosso país? Então, aqui ele cita o Super Bowl. Super Bowl é o campeonato
nacional lá nos Estados Unidos de futebol. E é muito, muito comum. As pessoas, e é popular, ok? Então, aqui ele fala, olha, the Super Bowl is really popular in the United States. Everyone loves American football, que é o futebol americano, que eles jogam com a mão, right? Diferente do nosso. Qual é o evento que faz as pessoas se unirem aqui no Brasil? A Copa. Ok. Então, a gente pode colocar aqui que realmente acontece, né? Então, the World Cup. The World Cup is really popular in Brazil. Realmente, não tem quem fique indiferente, né? A Copa do Mundo. Então, the World Cup is really popular in Brazil. Everyone loves soccer. Ok? Então, mesmo aquela pessoa que não gosta muito, mas procura saber o resultado, né? Está sempre atualizado. Okay? Okay. All right, people. I think we're done. Yes. Today we were supposed to do 137 and 138, que foi essa que a gente terminou. Então, o que nós falamos hoje? What did we learn today? Nós comentamos mais sobre esse local chamado Circus Maximus, right? Que era um local onde tinha corridas na Roma Antiga. First, we talked about guessing meaning from context, que foi uma dica que eles deram sobre entender o significado, ou adivinhar o significado de uma palavra pelo contexto. Então, você vê o contexto, consegue entender o que aquela palavra significa. Vimos aqui o texto do Circus Maximus, and then, after that, we saw the meaning of some words relacionadas ao texto. A gente viu o significado de algumas palavras, ok? After that, we did the Superlative Adjectives, que foi o nosso ponto mais importante, que foram os adjetivos superlativos. Então, nós vimos como a gente forma o superlativo, né? Colocando EST nos adjetivos pequenos e the most nos maiores, ok? Vimos os irregulares, good, bad and far, né? E praticamos um pouquinho sobre usar os adjetivos superlativos nas frases, ok? Completando as frases. Então, nós fizemos aqui Activity 8. No finalzinho, a gente mudou as frases aqui para poder ficarem verdadeiras para nós, ok? And then, let's see the homework. So what is the homework, guys? So here we have the topics for today, right? And the homework should be online practice, unit 12.1. Pode fazer ela toda, inclusive, tá? E as folhinhas, as worksheets, que vão ajudar vocês a consolidarem os superlativos, ok? Então, deem uma olhadinha nos arquivos que nós colocamos aqui também. Vão ajudar vocês a entenderem melhor o superlativo, ok? E praticarem. Ok, people, let's take a final picture. Let's take one more picture here. All right. Don't forget, guys, se inscrevam para o nosso Spelling Bee. As inscrições estão abertas até o dia 26, eu acho. Vocês podem participar. O link está postado no grupo de vocês, ok? Então, participem do Spelling Bee. Isso vai ajudar muito o inglês de vocês. A gente mandou no grupo, nós colocamos os videozinhos mostrando como é que é. Então, literalmente, o Spelling Bee
É um campeonato de soletragem. Você vai soletrar algumas palavras em inglês e eles vão dar, claro, palavras mais fáceis, né? Que é o nosso primeiro Spelling Bee. Então, vocês vão poder praticar o vocabulário que vocês já aprenderam nesse campeonato. Então, é muito legal, é interessantíssimo. Vai ajudar bastante vocês. Ok, guys? Então, não deixem de conferir os vídeos que nós colocamos no grupo lá, para vocês verem como funciona e se inscrevam através do link. Ok? All right, people. Bye-bye. See you on Tuesday. Did you sign, guys? Yeah? Okay. Thank you, people. Take care. Bye-bye. Oh, I love your jeans. So cute. Super moderna. Beautiful, beautiful. Bye-bye. Take care. Bye-bye, guys. Take care. Have a nice weekend. Bye, Ivan. Bye, Lucas. Thank you.